Leitura do dia 139/365 Neemias 11 a 13. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 19 de maio de 2023 do Plano Anual. Neemias 11. Os exilados que retornaram eram poucos, comparado à população de Jerusalém nos dias dos reis. E como os muros haviam sido reconstruídos sobre suas fundações originais, a cidade parecia escassamente povoada. Neemias pediu que 1/10 das pessoas das áreas periféricas se mudassem para áreas que ficavam dentro dos muros da cidade, com a finalidade de impedir que grandes setores dela ficassem desocupados. Aparentemente estas pessoas não quiseram mudar para a cidade. Apenas algumas se ofereceram voluntariamente, e Neemias determinou por um sorteio sagrado quem dentre os remanescentes teria que mudar. Muitos talvez não quiseram viver na cidade porque 1. O povo da terra discriminava os moradores de Jerusalém, excluindo-os frequentemente do comércio por causa de sua crença religiosa. 2. A mudança para a cidade significava reconstruir suas casas e restabelecer seus negócios, um grande investimento de tempo e dinheiro. 3. Viver em Jerusalém exigia uma obediência mais rígida à lei de Deus, por causa da maior pressão social e da proximidade do templo. Neemias 12. Como os sacerdotes poderiam ter usado instrumentos templo, levou consigo à Babilônia muitos de seus utensílios musicais. Davi havia instituído a música como parte da adoração. É muito provável que estes tenham sido preservados no templo, e seus instrumentos provavelmente haviam sido guardados ali, na Babilônia, e devolvidos aos israelitas por Ciro. Embora Nabucodonosor tenha sido destruído, eles retornaram à sua terra. Foram feitos preparativos adicionais para o sustento daqueles que serviam no templo. As câmaras eram administradas por homens cuja função era garantir que os dízimos e as contribuições fossem coletados e distribuídos apropriadamente. Estas câmaras deveriam ser suficientemente grandes para conter todos os grãos entregues pelo povo. Esta administração das câmaras era uma responsabilidade muito importante. A dedicação do muro da cidade caracterizou-se pela alegria, louvor e cânticos. Neemias mencionou repetidamente a Davi, que deu início ao costume de usar coros na adoração. Nos dias de Davi, Israel era uma nação vigorosa e temente a Deus. Estes exilados que haviam retornado quiseram que sua Jerusalém reconstruída fosse o centro de uma nação renovada, fortalecida por Deus, portanto, dedicaram a si mesmos e a sua cidade a Jeová. Neemias 13. A expressão toda mistura se refere aos moabitas e amonitas, duas nações que eram inimigas de Israel. A lei de Deus declarava claramente que estes dois povos jamais deveriam ser admitidos no templo. Isto nada tinha a ver com qualquer preconceito racial, porque Deus sempre amou todas as pessoas, incluindo os estrangeiros. Ele permitiu que estrangeiros oferecessem sacrifícios e deseja que todas as nações conheçam e amem o seu poderoso nome, mas enquanto por um lado Deus quer que todos venham à sua presença, por outro ele adverte os crentes a permanecerem distantes daqueles que se inclinam ao mal. Em primeiro lugar, os relacionamentos estabelecidos entre judeus e pagãos haviam sido a causa de seu cativeiro. Em sua celebração e reconsagração, tiveram que mostrar o quanto estavam levando a sério a vontade de obedecer à lei de Deus. Neemias teve que retomar a Babilônia em 433 a.C., 12 anos depois de chegar a Jerusalém. Há duas possibilidades: ou foi chamado por Artaxerxes ou estava cumprindo um acordo de retornar.
Não se sabe com exatidão quanto tempo ele permaneceu na Babilônia, mas quando retornou a Jerusalém, descobriu que um de seus principais oponentes na reconstrução dos muros, Tobias, recebeu sua própria câmara no templo. Este homem era um amonita e deste modo não lhe era permitido entrar no templo. Eliasibe, o sacerdote, havia se casado com a filha de Tobias. Dessa forma, Tobias usou sua influência com seu genro para conseguir esta câmara especial. Por não estarem mais sendo sustentados, os levitas haviam retomado as suas fazendas para se sustentarem, negligenciando seus deveres no templo e o bem-estar espiritual do povo. Tiro era uma grande cidade portuária fenícia no mar Mediterrâneo. Deus havia ordenado que Israel não trabalhasse no sábado, mas descansasse em memória da criação e do êxodo. O descanso de sábado, que se iniciava a partir do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado, deveria ser honrado e observado por todos os judeus, servos, estrangeiros em visita, e até mesmo pelos animais do campo. O grande comércio do sábado em Jerusalém violava diretamente a lei de Deus. Por esta razão, Neemias ordenou que os portões da cidade fossem fechados e os comerciantes voltassem para suas casas todas as sextas-feiras à tarde, à medida que o sábado se aproximava. Asdod estava situada na costa mediterrânea, na região controlada pelos filisteus. Amon e Moabe ficavam depois do Jordão em direção ao leste. Estas nações eram detestáveis para aqueles que conheciam a história de Israel. Neemias encheu-se de justa indignação pelo modo ostensivo de os judeus infringirem as leis de Deus, desconsiderando a aliança que haviam previamente reafirmado. O povo havia prometido não permitir que seus filhos se casassem com pagãos, mas durante a ausência de Neemias, o povo havia se casado com pagãos, quebrando a promessa solene que haviam feito a Deus. O severo tratamento aplicado por Neemias a estas pessoas, contrasta sua profunda fidelidade a Deus e a negligência, desobediência e infidelidade do povo. Neemias usou como exemplo os erros de Salomão para ensinar o seu povo. Se um dos maiores reis de Israel caiu por causa da influência de incrédulos, outros também poderiam cair. Neemias enxergou este princípio no exemplo de Salomão. Seus danos e pontos fortes não terão benefício algum se você falhar em lidar com suas fraquezas. Embora Salomão tenha sido um grande rei, seus casamentos com mulheres estrangeiras trouxeram uma grande tragédia para todo o seu reino. Uma propensão ao pecado deve ser rapidamente reconhecida e tratada, caso contrário, ela pode nos dominar e derrubar. Uma das mais fortes razões para se ler a Bíblia é aprender com os erros cometidos pelos servos antigos. A frase "lembra-te de mim, Deus meu, para o bem", neste contexto, tem o sentido de "seja-me favorável, Deus meu, por tudo o que fiz". A história da vida do Neemias fornece muitos princípios de liderança eficaz que ainda hoje são válidos. 1. Tenha um propósito claro e continue avaliando-o à luz da vontade de Deus. Nada impediu que Neemias permanecesse em sua trajetória. 2. Seja direto e honesto. Todos sabiam, exatamente, do que Neemias precisava, e ele falou a verdade até mesmo quando a própria verdade aparentemente tornaria o seu objetivo ainda mais difícil de se alcançar. 3. Viva de uma forma irrepreensível. As acusações contra Neemias eram falsas e vazias. 4. Seja uma pessoa que ora constantemente, recebendo poder e sabedoria através de seu contato com Deus. Todas as ações de Neemias glorificaram a Deus. Às vezes a liderança parece glamourosa, mas é frequentemente solitária, ingrata, e cheia de pressões para desobedecer a valores espirituais e a padrões éticos.
Neemias pôde realizar uma enorme tarefa contra incríveis desigualdades porque aprendeu que não existe nenhum sucesso sem o risco de fracasso, nenhuma recompensa sem trabalho árduo, nenhuma oportunidade sem crítica, e nenhuma liderança verdadeira sem a confiança em Deus. Este livro trata da reconstrução do muro de uma grande cidade, mas também trata da renovação espiritual, da reconstrução da dependência das pessoas em relação a Deus. Quando tiramos os nossos olhos de Deus, nossa vida começa a se desintegrar.